Estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade, capítulo 22, Servindo ao Bem, aqui, do mestre Martins Peralva, tá bom, gente? De novo, ó, adquiram esse livro. Se você quiser acompanhar os nossos estudos, tem aí no canal uma playlist chamada Desenvolvimento Mediúnico. Os vídeos sobre este estudo do livro do Martins Peralva está na playlist de Desenvolvimento Mediúnico. Está lá capítulo por capítulo. Vamos lá, Servindo ao Bem. Aqui ele vai dizer, ó, nova personagem é um médico que, assistido por espírito elevado, se consagra anonimamente às atividades do bem, talvez como modesto servidor de uma instituição pública. Do exame deste e de outro episódio, concluiremos que não podia deixar de ser que está em nossa exclusiva dependência a escolha das companhias espirituais. Somos nós, exclusivamente, que escolhemos os companheiros desencarnados para o convívio diuturno. Assim como no plano físico, na vida social, elegemos para nossos companheiros pessoas dignas ou indignas, honestas ou não, essa mesma lei de livre escolha e de afinidade eletiva comanda as nossas relações com os amigos espirituais. Aí aqui acompanhamos de início um jornalista num ambiente sórdido, identificado e associado à perigosa entidade que lhe dirige a mente desequilibrada. Vejamos agora o lado oposto. Retornamos à via pública. Mal recomeçávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de cabelos grisalhos, ali emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Aqui ele coloca aqui, né? Recapitulamos inicialmente a maneira pela qual André Luiz descreve o espírito que acompanha assessor e acessório jornalista. Aqui ele vai lembrar de um capítulo anterior que mostra um jornalista se vingando de uma pessoa, caluniando uma pessoa com certas notícias, e junto desse jornalista uma entidade despejando nele radiações e fluidos negativos que impediam que ele tivesse um discernimento maior sobre o bem e o mal, e assim resvalasse numa vindita de infelicidade contra o próximo e contra si mesmo. Porque tudo tem consequências, né? A princípio ele estava achando que estava prejudicando a pessoa, quando na verdade estava se prejudicando também a médio e longo prazo. E aqui ele fala, né, que as suas companhias espirituais, as minhas companhias espirituais, vão depender de quem nós somos energeticamente. Se eu vibro numa frequência de sentimentos e pensamentos baixos, eu só posso adquirir para perto de mim espíritos baixos. Por isso que sempre fala para os médios: vigiai e estudai e orai, para que o seu padrão esteja compatível com o tipo de entidade que você quer trabalhar com elas para avançar, para progredir. Agora, se a sua ideia não é progredir nem avançar, então você faz o que você quiser da sua vida, só que toda ação tem uma reação ou várias reações. Será que você vai ter pernas para depois aguentar correr atrás do prejuízo? Então cuidado aí com esse negócio de cavar abismo com os próprios pés, cultivando hábitos, sentimentos e pensamentos desencontrados, porque você vai atrair para perto de você espíritos também em desencontro com a luz, e você vai se complicar com o tempo, tá? Adianta ser uma pessoa má e sair dizendo que recebe, por exemplo, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que a mim você não engana. Aliás, eu acho que engana muito pouca gente. Então vamos lá. Aí aqui ele fala: é indispensável seja ressaltado, é imprescindível seja ressaltado, a fim de que nos compenetremos de que nós mesmos é que determinamos o tipo de nossas companhias espirituais a seguir-nos os passos, a controlar-nos os movimentos e identificar-se com a nossa vida cotidiana. Olha que interessante, a seguir-nos os passos, a controlar-nos os movimentos e identificar-se com a nossa vida cotidiana. Veja bem, os espíritos estão por toda parte. Segundo os nossos benfeitores, chega a ter, dependendo da época, 8 espíritos desencarnados para cada encarnado. Será que todos esses são bons? Pare para pensar nisso. Então é muito fácil sintonizar com o mal. Num escorregãozinho, num deslize, você está puxando
coisa que não é boa para perto de você. Por isso que tem que ter seus protetores. Por quê? Para quando esses espíritos trevosos tentarem se aproximar de você por conta de sentimentos e pensamentos discordantes, seus protetores os rechaçam e orientam você a se aprofundar na oração e na vigilância. Por isso são chamados de guias, para não deixar. Agora, se você insistir muito em permanecer só na chafurda e no mal, chega uma hora que seus benfeitores vão cruzar os braços, vão deixar você pagar para ver. Um dia a conta chega. Aqui ele coloca, ó, ele fala: o médico caridoso que exerce a medicina como legítimo sacerdócio fará sempre jus ao amparo dos mensageiros do Senhor. Pertença este ou aquele credo religioso, seja inclusive ateu, se for caridoso, fará sempre jus à assistência de almas sublimadas no cumprimento de sua missão de curar. Interessante, né? Porque ele cita aqui o caso, mesmo que uma pessoa seja ateu, não acredite em Deus, se ela estiver vibrando no bem, ela atrai para perto dela espíritos também do bem, independente dela acreditar ou não. É uma questão de merecimento. Devia existir um outro vocábulo que designasse o exercício da medicina e outro para o magistério. Curar e ensinar são atividades que não podem conter nas pobres limitações do nosso conceito de profissão. Jesus Cristo, o mais sábio dos professores que o mundo já conheceu e o mais compassivo dos médicos que a humanidade já viu, desde o princípio permanece como divina sugestão àqueles que no jornadear terrestre ocupam a cátedra ou consagra a vida ao santo labor dos hospitais. Infelizmente, Jesus realmente era um professor e um médico ao mesmo tempo. Ele era um espírito da área da educação e da área da saúde. Infelizmente, boa parte dos governantes do planeta Terra, inclusive aqui no Brasil, eles encaram a saúde e a educação como problemas financeiros e não como um semear de bênçãos infinitas para o porvir. Estão sempre enaltecendo outras áreas com a auréola de investimento, de crescimento, enquanto saúde e educação são vistas como vilãs, né? Porque as pessoas costumam ir muito no canto de sereia daqueles que estão bem distantes dos compromissos com a classe trabalhadora, né? Optam por se distanciar desses princípios e acabam apoiando aqueles que vivem na ilusão do capital. Isso é complicado, infelizmente, né? E não é assim só aqui na Terra, não. Aqui é só um reflexo do lado de lá, do lado do plano espiritual. Se aqui a coisa está desse jeito, é porque lá no plano espiritual também está assim. Não pense que você chegando lá no plano espiritual, você vai encontrar um monte de gente com ideias assim mais libertárias ou socialistas ou social-democráticas que você vai quebrar a cara. Vai encontrar também essas pessoas, mas vai encontrar muita gente voltada ao lucro, que coloca o lucro acima da dignidade. É complicado. E essas pessoas já sabemos, né, estão aqui, que tipo de companhia espiritual que elas têm, as mesmas parecidas com elas. Se é uma pessoa assim que põe o lucro acima da dignidade humana, ela vai atrair espíritos que também pensam assim e vibram nisso. Então vamos lá, a humanidade, entretanto, no estágio atual evolutivo, encontra-se ainda em fase que chamaríamos noivado ou simples namoro com os problemas fundamentais do espírito. Sentimos-lhes a grandeza e excelsitude e divisamos-lhes as perspectivas sublimes e consoladoras, todavia mantendo-nos irredutíveis no velho consórcio com as conveniências e concepções predominantes do mundo materialista e materializante em que vivemos. Os nossos enganos multimilenários dificultam-nos a ascensão à espiritualidade maior, dificultam mesmo. E como diz os amigos espirituais, contra os nossos pálidos anseios de elevação, há milênios de sombra. Eu já vou contar um caso que eu vi em desdobramento, tá? Quando o preconceito e o formalismo se forem diluindo ao sol das novas revelações, a medicina estenderá o seu abençoado campo de ação até os limites do espírito, penetrando-lhe o maravilhoso mundo. Aqui fala, nesse capítulo, né, das pessoas, por exemplo, um médico que, de tão dedicado ao próximo, independente de ser ateu ou não, ele atrai espíritos com essa mesma vibração, que passam a fazer dele uma espécie de medianeiro, como se fosse um médium desses bons espíritos a serviço do bem maior.
Bom, aqui ele coloca, né, as forças espirituais sublimadas envolvidas em lirial roupagem acomodar-se-ão na casa mental dos médicos. Aqui ele coloca cristãos, mas independente de ser cristão ou não, foi do bem, é de Deus, inspirando-os nos diagnósticos e no receituário, conduzindo-lhes às mãos fraternas os grandes e arrojados lances da cirurgia. Cada médico que começar a sentir no enfermo, pobre ou rico, feio ou bonito, homem ou mulher, preto ou branco, um irmão credor de seu amparo desinteressado, estará sem dúvida realizando os primeiros ensaios no sentido de fazer jus ao título de médico cristão. O médico de Deus, né, independente de ser cristão, é que o Martins Peralva ele entendia a evolução espiritual com cristandade, e não é bem assim. Tá? Curando e esclarecendo, será então um médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor fraterno pelos sofredores da terra. Bom, aqui ele encerra dizendo, né, que se você é uma pessoa que vibra no bem, em sentimentos e pensamentos, você vai atrair espíritos bons, elevados, independente da religião, independente de crer ou não em Deus. Ok, algumas pessoas me perguntam, Hernani, o ateu quando chega lá no plano espiritual, como é a situação dele? A mesma de quando ele chega em qualquer lugar. Então, se um ateu chega na sua casa, você vai receber ele como? Você vai receber ele a pedradas? Vai catar a vassoura e lascar no espinhaço dele até quebrar, até envergar? Não vai, né? O plano espiritual ele vai ser recebido de modo normal, como qualquer outra pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não crê em Deus, mas ela crê em algo maior que ela não considera como Deus. Na verdade, ela tem uma ojeriza ao Deus das religiões, aquele Deus que pune, que separa a pessoa de pessoa. No final das contas você olha e fala assim, nossa, que contradição em relação ao que eu aprendi sobre amor, que contradição. Então o ateu, na verdade, ele combate essa ideia de divindade, que é bem contraditória mesmo. Bom, aqui tem uma parte que eu fiquei de ler de novo. Sentimos a grandeza e a excelsitude, todavia mantemos irredutíveis no velho consórcio com as conveniências e concepções governando o mundo. Tá, isso mesmo. Sentimos-lhes a grandeza e a excelsitude, divisamos-lhes as perspectivas sublimes e consoladoras. Todavia mantemo-nos irredutíveis no velho consórcio com as conveniências e concepções predominantes do mundo materialista e materializante em que vivemos. Aqui fala dos espíritos, né, que estão vinculados à matéria e que elas se aproximam de pessoas que estão na matéria como uma forma de tentar justificar e validar a sua existência onde quer que elas estejam. E tem uma parte aqui que ele fala sobre os nossos enganos multimilionários dificultam-nos a ascensão à espiritualidade maior. Exatamente. Veja bem, muitas vezes um espírito, ele é bem endividado. E ele reencarna com um gênero de provas bem difícil. Outro dia, nós estamos agora em 2023, junho de 2023, não faz muitos dias, eu estava fora do corpo por conta do sono, e quando a gente está dormindo ocorre um fenômeno chamado emancipação da alma, o nosso espírito fica fora do corpo. Os benfeitores sempre nos levam, né, médiuns que estão fora do corpo, para fazer determinados trabalhos, e eu fui levado para um umbral, mas o umbral não era tão feio não, era um lugar normal como esse mundo aqui mesmo, tranquilo, não tinha nada de escuridão, não. E lá tinha um garoto que deu um trabalho para resgatar aquele garoto, porque foi assim. Isso já aconteceu por volta de uns 20 anos atrás. O garoto estava guardando o dinheiro que ele ganhava um pouquinho das tias, o pai dava um pouco, aí ele olhava carro, fazia um bico daqui, um bico dali, ele foi guardando dinheiro numa latinha de leite ninho, de leite em pó. Ele tinha um amigo, ele confessou para esse amigo, mostrou o dinheiro. Esse amigo, de alguma forma, conseguiu entrar na casa dele, não sei exatamente como foi, eu não lembro, e roubou o dinheiro. Ele até então foi se dar conta uma semana depois, quando ele foi guardar mais um dinheirinho, e acabou não comprando sua bicicleta. Esse dinheiro foi furtado. Ele desconfiou depois que foi determinada pessoa, porque essa pessoa começou a comprar um monte de coisa na companhia de um outro colega, gastaram todo o dinheiro. E no final das contas ele descobriu, ele ficou com raiva, chorou, tá? Mas aí dentro de menos de um mês ele fez as pazes com esse rapaz, dizendo que já tinha ficado sem o dinheiro, não queria ficar sem a amizade do amigo. Olha só, se é que isso é amizade, né?
Aí o cara aceitou, né? Assim, um moleque, eles tinham mais ou menos 11, 12 anos de idade. Só que esse menino que roubou ele, embora tenha aceitado o perdão do amigo, começou a se sentir muito mal com a situação. E embora em nenhum momento ele fosse cobrado ou passasse por nenhum tipo de humilhação da parte da vítima, entre aspas, mas ele foi nutrindo um ódio desse menino que o perdoou, digamos assim, a ponto de um dia ele fazer uma emboscada, levou esse menino, não sei se inventou, que tinha um pipa caído em tal lugar, vamos lá pegar, o pipa vai ser seu. Chegou lá, ele golpeou esse garoto e esmagou a cabeça do moleque com um tijolo que tinha lá, um bloco. E enquanto ele matava o moleque tentava se defender e perguntando por quê, ele dizia: você está morrendo porque você é trouxa, porque você é idiota. Isso eu vi toda a cena em desdobramento, tá? E numa tela mental. E ele matava o menino que o perdoou, o menino que ele roubou o dinheiro, que ia comprar a bicicleta, porque, primeiro, que ele pensava assim, esse tempo todo que ele ficou convivendo com o menino depois do roubo que ele cometeu. Ele ficou pensando, cara, como pode alguém perdoar o outro? Eu não perdoaria, tá? Segundo, isso fazia com que ele se sentisse muito mal, o fato de ter sido perdoado, e o outro menino. Então, assim, ele considerava, foi onde ele falou: você está morrendo porque você é trouxa. No fundo, ele estava se condenando por não ser bom como aquele menino. Então, como ele tinha inveja daquele menino em vários sentidos, inclusive da elevação, vamos chamar assim, espiritual daquele garoto, ele o matou. Você pode falar, mas os bons espíritos não protegeram ele, por quê? Não livraram, já que o menino era bom, o vítima, né? Então, vamos lá. A pessoa, ela reencarna com um gênero de provas. Foi mostrado para mim, eu não vou entrar aqui em detalhes, que aquele menino que foi morto com as tijoladas no crânio, ele no passado foi uma pessoa de moral bastante complicada e abusou muito do poder e do nome que teve e do dinheiro. Então ele veio cercado de pessoas que o colocariam em gêneros de provas bastante difíceis. Não quer dizer que ele veio exatamente para morrer dessa forma, mas os acidentes de trajeto existem, e ele atraiu um espírito muito baixo para perto dele, que foi esse falso amigo, que além de roubá-lo, o matou em épocas diferentes. E esse menino acabou não sabendo lidar com isso, que morreu, e já estava no umbral há 20 anos. Aí tem gente que fala assim, mas criança não vai para o umbral. Vai, porque criança não é criança. Você sabe quem ela foi nas outras vidas? Você sabe se ela já não estava no umbral antes de reencarnar, depois só saiu ou só foi resgatada quando foi para reencarnar e aceitou algum tipo de resgate, de entre aspas, doutrinação, e ficou numa colônia até reencarnar, o que garante que esse espírito se desprendeu mesmo daquele plano vibratório. Até porque no entorno dele, olha que tipo de gente que ele atraiu. Entende? Então, assim, esse negócio, criança não vai para um umbral, ou não sei quem não vai para um umbral, vai. Agora, ele dificultou muito a saída dele de lá, com sentimentos, pensamentos e atitudes discordantes, que aqui eu não vou dizer. Logo, pois, levou mais de 20 anos para ele ser resgatado. Até onde eu sei, o assassino está encarnado, leva uma vida normal. Você fala, mas não foi punido? O que é punição? Gente, vocês têm que entender uma coisa, se uma pessoa comete um erro, o universo vai dar oportunidade primeiro para aquela pessoa se melhorar. Depois começa a mandar alguns gêneros de provas para a pessoa despertar, geralmente através da dor, e consequentemente, conforme vai subindo o nível de entendimento dessa pessoa, ela pode ficar até completamente livre das punições esperadas pelo nosso julgamento. Ela vai pagar isso de outra forma, muitas vezes até fazendo a caridade, ou sendo privada de determinadas coisas. Só se sabe que esse homem, não tenho notícia se ele está preso ou não, mas está vivo. Hoje já é um homem, né? Assassinou o rapaz há mais de 20 anos atrás. E a gente vê a coisa por esse lado, a coisa muito mais ampla. Não é do jeitinho, matou, vai lá pagar, vai sofrer no umbral. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. O rapaz que o matou ficou impune, nunca ninguém descobriu e vive aí, normal. E você fala, mas ele
um dia ele vai pagar, depende do nível de consciência dele, e depende do nível de consciência que ele adquire depois que se o arrependimento dele for sincero, e ele pagar esse mal através do bem, não tem esse negócio, vai para o umbral para pagar aquela morte que teve. No final das contas, às vezes o maior prejudicado é o assassinado, que fica nutrindo ódio por muitos anos, não alimenta o entendimento em relação àquilo, e em nenhum momento se candidata a evoluir mais e tentar ajudar o assassino a encontrar o caminho da luz. Não, geralmente fica ali remoendo, perguntando por que isso aconteceu comigo, nossa, eu era uma pessoa tão boa, eu não merecia isso, onde está a justiça divina? E isso só mantém muitas vezes o vítima, entre essas, mais tempo no umbral do que o próprio agressor. Se for comparar, a época cada um vai para lá. A gente tem que tomar esses cuidados e tentar entender as coisas por um modo mais amplo, e não do modo bitolado, como certos lugares por aí ensinam. Olha, o desencarne é de tal modo, a reencarnação é de tal maneira, e assim. Isso é coisa de romancezinho espírita. Não estou dizendo para você não ler os romances. Leia os romances, adquira os romances, mas tome muito cuidado. Não vai abraçando ao pé da letra tudo que mostrarem e falarem, não. Tá bom? Eu me chamo Hernani, nosso canal não é monetizado, eu peço que você que está vendo esse vídeo, divulgue esse vídeo, mande para as pessoas e também se inscreva em nosso canal, porque você vai ajudar bastante a gente, tá bom? Muito obrigado, muita paz e muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.